Júlio Moésio, o doutor Ricardo Pereira, ele já está com a gente. Ele que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFC e membro titular da Academia Cearense de Medicina. Eu já quero desejar bom dia para ele. Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Assunção, Júlio Salles, a você e ao companheiro que está, desculpa, eu não ouvi o nome. É Moésio Loyola, Cristine Martins e Júlio Salles. Pois não. Bom dia a todos. Então, doutor, eu quero iniciar com essa pergunta do debate que nós estávamos fazendo, aí depois eu deixo liberado para o Júlio e para o Moésio conversarem com o senhor. Mas em relação a isso, por que nós não podemos considerar que a pessoa faleceu, mesmo quando o caso já é irreversível? A gente percebe que recentemente aconteceu com Paulo Gustavo, com Bruno Covas, e muitas pessoas até se precipitaram fazendo algumas notícias, mas isso é errado. O senhor pode explicar por quê? Cristina, eu gostaria primeiro de conceituar 3 termos: eutanásia, distanásia e eutanásia, se você me permite. Eutanásia, né, vem do grego de morte boa, vamos dizer assim. Então, o paciente está no estado terminal, está sofrendo, e que o médico ou algum profissional da área de saúde abrevia a morte dele, administrando alguma medicação para terminar aquele sofrimento e abreviar a morte. Isso é proibido pelo nosso Código Penal e é considerado antiético. Nada. Depois nós temos a distanásia. O que consiste a distanásia? Distanásia tem como sinônimo obstinação terapêutica. Aquele paciente que não tem mais prognóstico, que já se sabe que ele vai morrer, e que se fica utilizando recursos extraordinários, como hemodiálise, transfusão sanguínea, uso de antibióticos caros, num paciente que já se sabe que vai morrer. Então, existe mais ou menos um consenso hoje que não se deve praticar a obstinação terapêutica ou distanásia. E como é que se resolve isso? Se resolve com uma ortotanásia. De orto também do grego correto e tanásio morte. Em que consiste a ortotanásia? Consiste em não se utilizar meios extraordinários para um paciente que não tem prognóstico. Que meios são esses? Então seria, se o paciente entra em insuficiência renal, não se deve fazer, não se faz, isso depois combinado com a família, naturalmente. Não se faz diálise, não se transfunde sangue, e em casos extremos pode-se até desligar o respirador. E isso, repetindo, sempre em combinação com a família, se for desejo da família. Se a família não desejar que faça isso, não se pode fazer a ortotanásia. E só lembrando aqui, só fazendo um adendo à observação do Júlio Salles, não é necessário que o indivíduo tenha morte encefálica para que ele tenha um prognóstico, para que ele não tenha mais prognóstico. Ele pode não ter tido morte encefálica ainda, mas devido ao quadro dele muito grave, eu imagino que foi esse, o do Covas, eu acho que ele não estava em morte encefálica, mas devido à irreversibilidade do quadro, o médico, a equipe médica pode propor à família a realização da ortotanásia. Doutor Ricardo, um abraço, bom dia. Moésio Loyola, prazer muito grande receber o senhor aqui na nossa programação. Me diga uma coisa, o que é que a medicina define como sinais vitais? Tá, pois não, Moésio, eu gostaria de dizer, como eu já falei para o Júlio Salles, na minha última entrevista, que eu acompanho vocês desde que eu era criança, que eu acompanho vocês no futebol e tenho uma admiração muito grande por você e pelo Júlio. Sinais vitais, Moésio, são 4 em medicina, sinais vitais. São o pulso, que é a mesma coisa da frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória e a temperatura. Então, os sinais, teoricamente, definiriam a presença de vida. O morto, por exemplo, não tem pressão arterial, não tem frequência do pulso, porque o coração não bate mais, não tem frequência respiratória, porque o pulmão não funciona, ele ainda tem temperatura, mas não tem esse três. Então, sinal vital quer dizer sinal de vida. Me diga uma coisa, falência múltipla é quando para rim, coração, está parando tudo já, doutor Ricardo? Esse termo, que eu não sei nem se é um termo médico, mas começou a ser utilizado na época do Tancredo Neves.
A imprensa usa muito, né? A imprensa tem usado muito esse termo. E significa isso que você falou mesmo. Falência múltipla dos órgãos. Tem falência do coração, que entra em insuficiência cardíaca, tem falência do aparelho respiratório, que precisa de um respirador mecânico para ventilar, tem falência do rim, devido à insuficiência renal, falência hepática, devido à insuficiência hepática. É isso mesmo que você falou. Já teve caso, por exemplo, aqui no Ceará e no Brasil, com o senhor particularmente, sem citar nome, que um paciente foi dado praticamente como morto, como um caso irreversível e teve reversão e voltou a alguma coisa, doutor Ricardo? Meu, particularmente, Moésio, não teve. O Júlio até citou um caso de uma pessoa que ficou 2 anos e depois saiu. Isso aí é excepcional, seria raríssimo, viu? Assim, isso não é o que costuma acontecer. Quando o paciente é seguido por uma boa equipe médica que decreta, que define a sua irregularidade, o paciente morrerá mesmo, é questão de dias. Me diga uma coisa, esse caso do Schumacher, que é um corredor internacional que está, por exemplo, tetraplégico há muito tempo, isso aí, pouco a pouco, os sinais vão desaparecendo, as funções vão desaparecendo, doutor Ricardo? Não, Moésio, os sinais vitais só vão desaparecer quando ele morrer. Quer seja uma morte, vamos dizer, natural, quer seja uma morte auxiliada, no caso da ortotanata. Então, ele só vai deixar de ter pressão arterial, o pulso e a frequência respiratória quando ele morrer. Então, assim, não é necessário que esses sinais vitais venham progressivamente reduzindo. Por exemplo, o paciente já está no ventilador mecânico, então a frequência da respiração dele é produzida pelo ventilador. Então a gente nem sabe como é que está a frequência respiratória dele. Mas provavelmente, se tirar o respirador, ele para de respirar. Aí sim, a ausência desses sinais vitais aí não significa morte. Esse problema da hemodiálise, ela pode ser feita, tem um número de quantidade de tempo para a pessoa, por exemplo, enquanto espera um transplante, enquanto espera tudo isso, doutor Ricardo? É assim, Moésio, a insuficiência renal que acontece no paciente agudo, no paciente de UTI, ela geralmente é reversível. Ou o indivíduo morre, ou o rim volta a funcionar depois de algumas sessões de diálise. Não se pensa em transplante renal nesse momento. Mesmo os pacientes que na fase aguda tinham insuficiência renal, e essa insuficiência renal cronifica, continua depois que o paciente tem alta, aí o paciente vai fazer muitas sessões de diálise para preparar um transplante, isso é coisa de 1, 2 anos. Doutor Ricardo, esse pavor que as pessoas têm exatamente de quem morre de Covid, tem a razão para tudo isso, essa proteção, essa transmissibilidade, tudo isso, doutor Ricardo? Tem razão de ser, Moésio. Assim, Covid é uma doença grave, que graças a Deus, na maioria das pessoas, cerca de 80% das pessoas, vai ter uma forma leve. Agora, 20% das pessoas que adquirem Covid, de 10 a 20% vai ter uma forma grave e cerca de 5% vai precisar de UTI. Dos pacientes internados de UTI que precisam do respirador, que são entubados, infelizmente a mortalidade é de 70%. A medicina tem desmistificado alguns casos, a evolução da medicina, a aparelhagem, a própria tecnologia tem desmistificado. Antigamente, um negócio que a gente dizia lá no interior, ele não comeu manga com febre não, tinha tudo isso que a gente falava. Antigamente também, a criança quando tinha um problema de saúde, tinha um problema de ser enrolada, de coeiros, de lençol, de tudo. Hoje já tem o banho de álcool para baixar a febre, para tudo isso. Semanticamente, a medicina já tem desmistificado alguns casos que eram tidos como conservadores no passado dos nossos avós ou dos nossos pais, doutor Ricardo? Sem dúvida. A medicina evoluiu muito, principalmente nas últimas décadas. Tem se tornado mais complexa, tem fornecido um arsenal terapêutico maior para tratar os pacientes. A mortalidade tem diminuído. Para você ter uma ideia, a mortalidade do infarto agudo do miocárdio, que os 40 anos atrás era superior a 10%, hoje é menor do que 3%. Com o advento das unidades de tratamento intensivo, né, que são as UTIs, o cateterismo, etc.,
Então, isso, estou exemplificando na cardiologia, porque eu sou cardiologista, mas em todas as outras especialidades, o avanço da medicina tem reduzido mortalidade, tem melhorado a qualidade de vida da população. O que mata mais é quando o coração realmente para ou quando o cérebro não dá mais sinal? Qual é realmente, vamos dizer, o limite da vida e da morte aí, doutor Ricardo? O limite técnico da vida e da morte realmente é a morte cerebral, como você falou. Então, morte cerebral, isso é absolutamente irreversível, você pode desligar o respirador, por exemplo. Mas o que eu estava falando, que eu tinha comentado a observação do Júlio Salles, é que mesmo antes da morte, não precisa que haja morte cerebral para que seja sugerido para a família a ortotanásia. Mesmo antes de haver morte cerebral, se você verifica que o indivíduo não tem prognóstico, quer dizer, que ele vai morrer mesmo dentro de poucos dias, você pode sugerir para a família a prática da ortotanásia, mesmo não tendo havido morte cerebral ainda. Nós temos uma cultura muito grande agora de UTI. O que é, por exemplo, a dinâmica da UTI, o que é a importância exatamente da UTI na salvação de algumas vidas, principalmente nesses últimos da América Latina no Brasil? A UTI hoje é fundamental, né? Se sabe que depois do advento da UTI, a mortalidade de todas as doenças agudas diminuiu bastante. E em relação ao imaginário popular, umas 2 décadas atrás, que achava assim, paciente foi para a UTI, vai morrer. Né? Hoje não, hoje é o contrário. Paciente foi para a UTI, ele tem uma chance maior de sobreviver do que se ele tivesse na enfermaria ou no apartamento, porque na UTI ele vai ter vigilância contínua do médico, da equipe de enfermagem, ele vai ficar monitorizado. A relação de profissionais de saúde por paciente é muito maior do que na enfermaria ou no apartamento. Então, a UTI hoje em dia é fundamental nas doenças agudas e graves. Doutor Ricardo, eu tive Covid, internado 11 dias, e o meu grande sentimento, o meu grande pavor era um negócio chamado intubação. Tem realmente razão de ser esse bicho-papão todo ou não? Infelizmente tem, porque é o que eu falava para você anteriormente. Pacientes com Covid que precisam de intubação, 80% deles morrem. Então, realmente é uma coisa assustadora, né? Não só... É muito menos assustador pelo que o paciente acha. O paciente pensa no seu sofrimento do que a outra ao ter aquele tubo passado traqueia, né? Ele nem vai sentir, vai ser sedado. O grande problema é o que representa a intubação em termos de prognóstico. É um momento difícil. Outra coisa, essa cultura que nós temos do apego adquirido e tal, isso tem dificultado na cultura, por exemplo, da doação de órgãos, doutor Ricardo? Dificulta bastante, não só da doação de órgãos, mas também na ortotanásia que eu falava para você, né? Então, não são todas as famílias que aceitam a realização da ortotanásia, por exemplo. Repetindo, do paciente que não tem prognóstico, como o Bruno Covas, que está no respirador, por exemplo, desligar o respirador. Então, grande parte das famílias não aceita. Por isso, nós temos uma cultura, principalmente na cultura ocidental, nós somos muito pouco preparados para a morte. A morte nos assusta muito. Assusta aos pacientes, assusta à equipe médica. As últimas perguntas aqui para o senhor. Esse processo usado no Paulo Gustavo, nesse ator da Globo, que morreu recentemente, já era um processo que alguns médicos do Ceará chegaram a usar, aquele tratamento do sangue fora do corpo. Como é que é isso, doutor Ricardo? Esse procedimento chama-se ECMO, do inglês membrana de circulação extracorpórea. Do mesmo jeito que existe uma máquina para desviar o sangue, que chama de circulação extracorpórea, por exemplo, quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, para que o coração fique parado e que o cirurgião possa fazer seu trabalho adequadamente e para parar o coração, então o sangue é todo desviado do coração para essa máquina que faz o papel do coração. Isso durante a cirurgia cardíaca. Equivalente a essa circulação extracorpórea
do coração, existe essa ECMO para o pulmão. Então, realmente é utilizado em pacientes com Covid que tem grave comprometimento pulmonar, uma área enorme do pulmão comprometida, que não consegue fazer as trocas respiratórias, aí se utiliza essa técnica chamada de ECMO. Nós temos, inclusive, aqui em Fortaleza, em alguns hospitais, nós temos utilizado. Doutor Ricardo, prazer muito grande conversar com o senhor. O senhor só vem enriquecer cada vez mais o programa. A gente espera outro contato. Mas qual é o seu time de predileção, doutor Ricardo, nessa decisão? Desculpa, mas eu não entendi. Qual é o seu time aí desses 3, desses 4 que vão decidir? Qual é o seu time do coração, doutor Ricardo? O Ceará. É o tradição da família. Está pronto para torcer Ceará, doutor Ricardo? Eu espero que sim. Forte abraço, doutor Ricardo. Júlio, alguma pergunta para esse nosso querido médico da nossa querida medicina cearense, Júlio? Não, é só agradecer o carinho que ele tem por nós, a atenção e o afeto que ele tem pela Rádio Assunção. Isso nos sensibiliza e engrandece o nosso trabalho. Um abraço. Cristina, alguma pergunta ainda ao doutor Ricardo? Satisfeita, Moés. Satisfeita também, agradecendo demais esse tempo que ele conversou com a gente. Doutor Ricardo, que Deus possa lhe iluminar e fazer encaminhamento da sua profissão, que é tão nobre, através do próprio juramento da hora da formação de todos vocês. Um forte abraço, doutor Ricardo. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Amém. Que Deus nos proteja, Moés. Foi um prazer falar com você, com o Cristinho, com o Júlio Salles e com os ouvintes da Rádio Assunção. Forte abraço, doutor Ricardo Pereira. Falando com os amigos do Alô Fortaleza. Meu caro Saldanha, com a nova Roma de Campos Salles. Um abraço a Campos Salles também, acompanhando o nosso programa. Nós voltamos já, se Deus quiser.